Oi, tudo bom? Meu nome é Alexandre Menezes Farinelli, sou advogado previdenciário, escritor de obras jurídicas. Tenho gravado uma série de vídeos previdenciários esclarecendo alguns dos principais artigos e textos de lei. E me pediram para eu estar gravando alguns vídeos e alguns artigos comentados do Decreto 3.048. Para a gente tirar um pouco daquela linguagem técnica, né? Aquela linguagem que é o usual da lei, muitas vezes até uma linguagem confusa em razão de má redação, e colocar um pouco mais assim de vida real, um pouco mais de caso prático, explicar onde a gente usa isso no dia a dia. E o primeiro artigo que me mandaram uma sugestão para eu estar falando, trata-se do artigo 13 do Decreto 3.048. Ali é muito conhecido como período de graça. Alex, primeiro me diga o que é período de graça, que eu não estou entendendo. Período de graça é mais ou menos isso que o nome diz, tá? É período de grátis. É um período onde você não está contribuindo para o sistema, entretanto, você ainda poderá fazer uso dele. Imagina se você pagasse lá 3 anos de seguro do seu carro, e a seguradora te dissesse, olha, a partir de agora eu vou te dar 1 ano a mais de cobertura, tá? Você paga 3 e leva 4. Basicamente aquelas promoções, né, que o pessoal faz de Black Friday, né? Viu? Tudo hoje por 50% do preço, já dobra o preço e reduz a metade e faz de conta que está tudo com 50%. Mas na Previdência Social, nós temos um sistema de seguro onde nós temos que trabalhar com hipóteses de amparo social. O sistema previdenciário não pode ser analisado tão somente sob o prisma econômico. Dinheiro que entra, dinheiro que sai, essa margem financeira. Nós temos que entender e nós temos que cobrar do próprio Estado que, a partir do momento que o Estado assumiu a responsabilidade de estar cobrando, administrando a receita, as contribuições previdenciárias, ele não assumiu isso apenas por amor à obra. Ele assumiu isso de acordo com um interesse financeiro. E a gente entra aqui numa questão que diz justamente o seguinte: já que o Estado assumiu este dever, o Estado tem também que dar uma contrapartida, que é administrar com o máximo de eficiência. Princípio da administração pública da eficiência. Que muitas vezes nós não encontramos isso, né, junto à administração da Previdência Social. Seja por ausência de mão de obra, seja por outros interesses particulares, seja porque o principal gestor da Previdência Social muitas vezes não é uma pessoa de carreira, não é um técnico de carreira que conhece as demandas previdenciárias desde ali do balcão. Em razão disso, isso torna mais difícil a atuação do advogado, da advogada, ou da pessoa que nem mesmo sendo advogada acaba atuando dentro do direito previdenciário. Porque a partir dali ele vai ter que pegar essa colcha de retalhos, que é a nossa legislação previdenciária, tem que se adaptar a ela, tentar, no caso, costurá-la da melhor maneira possível. Para os advogados que atuam na área, eles vão ter que se adaptar, porque nós não temos um código de procedimento administrativo, mas sim uma lei geral de processo administrativo federal, juntamente com algumas instruções normativas e decretos previdenciários. Para quem atua no âmbito judicial, nós não temos um código de processo, tá, para atuar em face da Fazenda Pública. Nós temos um código de processo civil muito voltado para resoluções de demandas, né, de direito privado, e que abre lá alguns capítulos, alguns tópicos para tratar sobre resolução de controvérsias entre o Estado e o cidadão. E assim nós temos que nos adaptar a toda essa coxa de retalhos. Sem contar que temos ainda uma legislação federal específica que trata do Juizado Especial Federal, que também ainda depende,
que ainda é carente, né, de pessoas estudiosas dentro desse procedimento para poder esclarecer como ela realmente funciona. Dentro dessa sequência de vídeos eu quero tratar de todos esses temas. Vou trazer um pouco de direito material, mas eu quero dar muito ênfase ao direito processual previdenciário. É uma área que eu ainda sinto carência de profissionais ali atuando, trabalhando e ministrando sobre essa área. Nosso tema de hoje, Decreto 3048, artigo 13, e nós encontramos ali no caput da redação. O caput é a cabeça, é o caput do artigo, é a cabeça do artigo. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Quando o decreto ele coloca lá mantém qualidade de segurado, o decreto ele não está inventando isso. O decreto ele está regulamentando, ele está estendendo basicamente o que já está escrito na lei. Então nós temos a lei 8.213, lá a partir do artigo 15, que trata deste mesmo tema, mas o decreto ele traz detalhes, ele traz minúcias. Por isso que eu digo para o advogado previdenciário, não abra mão de estudar o decreto, não abra mão de estudar as instruções normativas, pois elas vinculam o entendimento administrativo. E muitas vezes nós vamos encontrar situações dentro do decreto, dentro da instrução normativa, que nós não vamos encontrar dentro do texto de lei, porque muitas vezes ele é muito enxuto. Portanto, né, mantém qualidade de segurado, independentemente de contribuições. A pessoa não está contribuindo para o sistema, não está pagando para o sistema, mas mesmo assim ela ainda mantém a qualidade de segurado. Ela é considerada personagem do direito previdenciário, mesmo não estando recolhendo, pagando. A relação previdenciária é uma relação estritamente patrimonial, financeira, dinheiro mesmo, é isso mesmo que você está ouvindo aí. Ou é uma relação de dinheiro, ou é uma relação de uma figura jurídica, onde ela é vinculada obrigatoriamente à previdência social, mas que uma outra parte vai estar recolhendo dinheiro no lugar dela. Portanto, vai manter qualidade de segurado, mesmo não pagando as contribuições. Inciso 1. Sem limite de prazo, quer dizer, olha, vai por tempo indeterminado, por tempo indefinido, vai continuar com a qualidade de segurado junto ao sistema. O segurado que estiver em gozo de benefício. Quando fala em o segurado, aqui está falando de um personagem previdenciário vinculado a este sistema que recebe essa nomenclatura de segurado. Sendo que o direito previdenciário ele tem duas grandes classes. É a classe do segurado e a classe do dependente. O dependente previdenciário é a pessoa que tem um vínculo jurídico direto com o segurado. Aí, portanto, a maior parte dos benefícios previdenciários não são concedidas para o dependente, são concedidas para o segurado. Da mesma forma como existem benefícios previdenciários que somente são pagos para os dependentes. Exemplo, pensão por morte, caso típico, auxílio reclusão, ok? E aí nós temos ali, vírgula, exceto na hipótese de auxílio acidente. Durante muito tempo, foi uma tradição legislativa que a pessoa que estivesse recebendo o auxílio acidente também manteria a qualidade de segurado, uma vez que é um benefício previdenciário e que, portanto, manteria a qualidade de segurado. Em virtude de redação legal, uma alteração que tivemos, entendendo o seguinte, olha, o auxílio acidente ele não é um benefício que substitui a renda mensal do segurado. Ele é um benefício de caráter indenizatório que permite que esse segurado continue trabalhando e recolhendo valores financeiros para o sistema. Portanto, pelo fato de só possuir caráter indenizatório, não vai mais manter qualidade de segurado, não. E aí vem a lei e diz isso, olha, você que recebe o auxílio acidente, a partir deste momento, desta redação legal, se você quiser manter a qualidade de segurado junto ao sistema, você vai ter que voltar a contribuir para o sistema. Ou seja, você vai ter que ou trabalhar registrado, ou prestar serviços para uma pessoa jurídica, né, diretamente para ela, na forma de prestador de serviços, ou
como contribuinte individual, você trabalha por conta, preenche o seu carnê individual, paga a previdência social com base nas alíquotas ali previstas em lei, ou você não exercendo atividade profissional nenhuma, o que é muito comum, né? Essa pessoa que recebe auxílio acidente, normalmente ele é lesionado, ele possui uma redução da capacidade dele de trabalho, ele tem muitas vezes ele encontra uma dificuldade muito séria para poder retornar ao mercado de trabalho. E ele vai fazer os famosos bicos, trabalhar por conta, fazer uma coisinha aqui, outra ali, ou desenvolver uma outra atividade, onde ele consegue realmente, né, levar o sustento para casa e vai ter o benefício previdenciário como auxílio financeiro. Nessa situação, se ele não estiver trabalhando, não estiver fazendo bico, não estiver exercendo nenhuma função, mesmo assim ele pode ser personagem do direito previdenciário na forma de segurado. Segurado facultativo. Ou seja, aquela pessoa que por um exercício da vontade particular, ela vai e decide pagar a previdência social. Dentro desta linha, ele vai pagar a previdência social, segurado facultativo, dentro de algumas possibilidades de alíquotas. Temos alíquota de 5% para o segurado considerado baixa renda, mas que eu oriento a tomar muito cuidado com essa forma de recolhimento, pois tem um ícone expresso lá no site do meu INSS, chamado validação do contribuinte baixa renda. Dá uma olhadinha nesse tópico que é muito importante. Poderá contribuir sob a forma de segurado contribuindo 11%, que vai lhe conceder benefícios de aposentadoria por incapacidade, ou vai considerar aposentadoria por idade, na escala de um salário mínimo, ou vai poder recolher na forma de 20% como segurado também, contribuinte facultativo ou também obrigatório, uma faixa de 20%, sendo que o diferencial que vai poder escolher, entre aspas, poder escolher a faixa dele salarial, a faixa de benefício previdenciário pretendido e vai ter uma renda superior a um salário mínimo. Pagou os 11%, você está optando por recolher para poder receber tão somente um salário mínimo e está abrindo mão da possibilidade de aposentar por tempo de contribuição. Benefício esse que foi extinto com a emenda constitucional, tá? De 2019. Entretanto, tem uma série lá de regras de transição e regras transitórias. Portanto, as pessoas ainda podem se aposentar por tempo de contribuição, desde que se encaixe dentro daquelas regras que estão lá previstas. Algumas com pedágio, ponto, pedágio com 50%, 100%. Isso eu vou trazer num outro momento. Mas a principal mensagem daqui é: recebe auxílio acidente, quer manter qualidade de segurado, volte a pagar para o sistema. Porque caso contrário, digamos que você tenha dependentes previdenciários, você que recebe hoje o auxílio acidente vindo a óbito, não vai deixar o benefício de pensão por morte, ok? Inciso 2, até 12 meses após cessar a segregação, o segurado é cometido de doença de segregação compulsória. Segregação quer dizer separação, quer dizer a pessoa se tornou portadora de uma doença infecto-contagiosa, em razão do bem-estar e da saúde pública e da própria coletividade, essa pessoa vai ser retirada da sociedade. E quando ela tiver o retorno dela para a própria sociedade, ela vai ter uma cobertura previdenciária de até 12 meses após cessar esta segregação, esta separação. Portanto, ainda tem esta possibilidade. Estamos vivendo uma época de Covid. Covid exige um isolamento social, mas que não chega a tanto, né? Se fosse a tanto, de repente poderia se encaixar dentro desta previsão legal. Também temos ainda o inciso... Eu pulei o inciso 2? Pulei o 2, né? Então vamos lá. Inciso 2. Até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições observado o disposto parágrafo 7º, 8º, 9º, isso aí do decreto 10.491. Gente, não abram mão da leitura do decreto 10.491. Vou dizer uma boa dica para poder estudá-lo. Pega o decreto 10.491, leia ele de maneira isolada. Depois você vai estudá-lo de acordo com a integração com o decreto 3.048. Mas assim, tivemos muitas alterações, especialmente assim para período de graça.
com relação ao pessoal que recebe benefício por incapacidade, sob soma de tempo de contribuição. Benefício por incapacidade vai ser somado como tempo de contribuição ou não. Será ponto também de um outro vídeo, mas assim, tá? Vamos lá. Recebeu o benefício por incapacidade, o antigo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, hoje benefício por incapacidade permanente. Cessou o benefício, ainda existe um período de cobertura gratuita, período de graça, de até de 12 meses. Ou seja, durante os próximos 12 meses seguintes, a pessoa ela vai poder solicitar um novo benefício previdenciário, ela vai poder, em tese, gerar benefício de pensão por morte, desde que exista dependentes previdenciários. Isso é fundamental. Tem que tomar um cuidado tremendo, porque muitas vezes a pessoa sofre de uma enfermidade X, passa a receber benefício previdenciário, o INSS cessa aquele benefício previdenciário, dizendo que existe ausência de incapacidade. A pessoa procura um advogado previdenciário para tentar restabelecer o benefício. Infelizmente, o Poder Judiciário, por uma série de motivos, não concede aquele benefício previdenciário novamente. Em razão do lapso de tempo, a pessoa teria até direito, mas demorou demais. E aí nós podemos também encontrar pessoas que estão confiantes que vai ter o benefício restabelecido, mas não tem. E dentro desse lapso de tempo, infelizmente a pessoa vem a óbito. E aí ela deixa dependentes previdenciários. Hoje eu oriento para os meus clientes, olha, vai dar entrada no benefício previdenciário por incapacidade, especialmente nas varas previdenciárias, onde o trâmite do processo ele é mais lento. Eu oriento a estar sempre recolhendo um carnê previdenciário. E aí eu vou fazer um estudo profissional do histórico dela de contribuições para poder definir por quanto tempo que ela vai ter que estar pagando. Mas Alex, a pessoa não tem condição nenhuma de pagar um carnê previdenciário. Eu digo, olha, pelo menos ela tem que pagar, se não mês a mês, para poder somar como tempo de contribuição e de repente alcançando uma aposentadoria por tempo de contribuição, pelo menos estar pagando, recolhendo um carnê para não perder a qualidade de segurado. Segurado facultativo, um recolhimento a cada 6 meses. Eu digo sempre, no caso, para estar recolhendo uma vez a cada 5, para não chegar ao 6º mês. De repente tem um problema financeiro lá, tudo e não consegue recolher naquele mês. Era contribuinte individual, era segurado empregados, tem um período de 12 meses de cobertura. Dentro desse período de 12 meses, faça um recolhimento previdenciário. Dentro do decreto 3.048, nós vamos também encontrar que existe hipóteses de prorrogação. Alex, não são só 12 meses, é 12 meses mais a possibilidade de recolhimento do mês seguinte na competência previdenciária. Sim, temos essa possibilidade, mas eu trabalho com pessoas de muito baixa renda. Nunca deixa para a última hora. Faça um planejamento previdenciário. Você, advogado que tem muitos benefícios por incapacidade, comunica os seus clientes, faz um histórico, faz um cadastro, dá lá uma olhada e veja, olha, seguinte, você está perto de perder a qualidade de segurado. E ocorrendo esta perda, você corre o risco de repente, sofrer um acidente, pegar uma outra enfermidade, não poder dar entrada no novo requerimento. Portanto, orienta sempre a fazer este tipo de recolhimento. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado é detido ou recluso. O segurado, quando ele vai, no caso, ser recolhido à prisão, existe o benefício de auxílio reclusão. Entretanto, muitas vezes, o segurado ele tinha uma renda superior e não era considerado baixa renda. Portanto, ele vai preso, ele não vai receber o auxílio reclusão, mas independente do recebimento do auxílio reclusão ou não, eu entendo que ele tem direito à manutenção da qualidade de segurado enquanto ele estiver recluso. Portanto, depois que sair de lá, vai ter ainda os 12 meses lá de cobertura previdenciária, dependendo da categoria da qual ele era afiliado. Até 3 meses após o licenciamento, segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Aqui é o segurado facultativo, no inciso 6.
até 6 meses após a cessação das contribuições do segurado facultativo e que, portanto, esse segurado é aquela pessoa que não possui renda. Exemplo clássico, né? Temos aí a dona de casa, temos aí o estudante, temos o síndico também, que desde que ele não receba salário, contrapartida financeira do próprio condomínio, vai poder recolher o seu INSS de maneira facultativa e a partir dali garantir a manutenção da qualidade de segurado. Temos ainda no parágrafo 1º, o prazo do inciso 2 será prorrogado até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Essa hipótese de prorrogação é uma prorrogação onde ela visa privilegiar aquela pessoa que tem um histórico de longas contribuições previdenciárias. Tanto que fala aqui, tá? No inciso 2 fala, já tiver pago mais de 120 contribuições mensais. Aqui não fala de 120 contribuições mensais e consecutivas. Aqui só fala que são 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Eu fazendo a leitura da lei, eu enxergo ali que a pessoa pode ficar desempregada, não tem que ter 120 contribuições num único emprego. Não, ela pode ficar desempregada, pode ficar um tempo sem o recolhimento previdenciário, desde que esse período sem o recolhimento previdenciário não acarrete a perda da qualidade de segurado. Portanto, vai sair dos 12, chegando até mesmo 24 meses nessa situação. O prazo do inciso 2, ou do parágrafo 1º, será acrescido de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação por registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e do Emprego. Aqui é aquela situação, a pessoa tem os 120 meses, ou 120 contribuições mensais, não perdeu qualidade de segurado dentro daquele período, e aqui fala justamente do seguinte: desde que tenha a situação de desemprego confirmada por registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho. Aqui seria a situação da carteira de trabalho carimbada, olha, está realmente desempregado. Está aqui, no caso, comprovada a situação de desemprego. Entretanto, aqui cabe uma ressalva. A grande parte da jurisprudência hoje, ela não dá mais essa referência absoluta à situação de desemprego. Muitos dos magistrados com quem eu tenho trabalhado, os magistrados me falam, olha, mas Alex, e se a pessoa estiver com carteira em branco, colocada a situação lá de desemprego, entretanto, ela faz bico, trabalha por conta. O fato dela trabalhar por conta, automaticamente deveria torná-la contribuinte obrigatória do próprio INSS e não estar recolhendo a contribuição previdenciária em razão de ausência de vontade. Porque obrigada ela deveria separar uma parte do valor que ela recebe e está cumprindo com as suas obrigações tributárias e previdenciárias. Portanto, somente a situação de desemprego, hoje na jurisprudência, é muito comum o juiz marcar uma audiência para poder fazer a pergunta e questionar, olha, e aí, está fazendo bico, não está? Está vivendo do que durante este período todo? Tá bom? Adiantando aqui, no parágrafo 3º está escrito, conserva todos os direitos perante a Previdência Social. Direitos a benefícios por incapacidade, reabilitação profissional, aos dependentes poder receber pensão por morte, auxílio reclusão, toda essa parte, ok? No parágrafo 5º está escrito, a perda da qualidade de segurado não está considerada para concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e também especial. E eu acrescento ainda, no caso, aposentadoria por idade também. Completou todos os requisitos necessários, período de carência, mais tempo de contribuição, não é requisito necessário manter qualidade de segurado para poder solicitar o benefício. O parágrafo 7º é muito interessante. Para o contribuinte individual, o período de manutenção da qualidade de segurado inicia no primeiro dia do mês subsequente ao da última contribuição com valor igual ou superior ao salário mínimo. Ou seja, data de pagamento específica.
e tomar muito cuidado, porque a contribuição para poder garantir qualidade de segurado, ela tem que ser com valor igual ou superior ao salário mínimo. Tá acontecendo muito também recolhimentos via carnês com valores inferiores. Tem que fazer a complementação previdenciária destes valores, ok? Então aqui eu trouxe um pouco da manutenção e perda da qualidade de segurado junto ao decreto 3048. Espero ter colaborado com todos vocês. Um grande abraço. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá? Sou advogado, escritor de livros, obras jurídicas, presidente da Comissão Previdenciária OAB São Miguel Paulista, organizador de grupos de estudos previdenciários e vou fazer uma série de vídeos aqui tentando facilitar o seu dia a dia. Grande abraço a todos e bons estudos. Até mais!